Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado pelo professor Ronaldo Lazakovsky, com locução e apresentação de Maurício Faria e fotos de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e seus comentários. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos falar com a atriz Cris Couto. Eu agradeço já de antemão por você ter aceito o nosso convite e estar participando aqui no canal Teatro Entre Fotos. Muito obrigado, Cris Couto. Imagina, eu que agradeço. Vamos falar de teatro e de fotos, é lindo. Não. Cris, nós sabemos que você começou nas passarelas como modelo, né? Como é que foi essa passagem para o teatro? Assim, já existia naquela época algum tipo de já existia ou existia, não sei se hoje também é assim, algum tipo de preconceito para quem sai de passarelas e vira atriz? Então, como eu comecei muito cedo, eu comecei a trabalhar como modelo com 16 anos. A minha mãe falou, te vira. Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos como modelo, mas não era muito a minha praia, eu sentia que não era. Quando eu fazia foto, então eu achava, porque a época era anos 80, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80, a moda era uma coisa muito pesada, né? Carregada. Então eu nunca me reconhecia nas fotos, eu não achava que aquilo era uma coisa a qual eu pertencesse. Então eu ainda me sentia um pouquinho mais livre nas passarelas, porque era uma coisa mais ao vivo, né? A gente tinha uma resposta mínima que fosse, mas era alguma coisa que acontecia ali. Então, assim, eu nunca tive nenhum, acho que nenhum talento, inclusive, nem para modelo, nem de passarela, nem de foto, porque a minha paciência sempre foi muito limitada, assim, sabe? Infelizmente, eu não sou a pessoa mais vaidosa. Eu gostaria de ser mais vaidosa, mas eu não sou. E eu acho que essa profissão ela exige, né, um culto a uma vaidade pessoal, enfim, mas assim, foi importante para mim, para eu perceber todas essas coisas. E o que aconteceu? Como eu entrei no teatro? Eu estava fazendo um desfile, justamente, o Pedro Sayad era o diretor do desfile, e ele sempre trabalhou com atores, ele fazia cenas nos desfiles. Então, eu conheci, em um desfile, a Luíse Cardoso e o Milton Dobbin. Eles davam aula no tablado. Aí, quando chegou ali no intervalo, depois que a gente fez o ensaio geral e tudo, a Luíse me chamou e falou, vem cá, você não quer fazer teatro? Você tem tanto jeito para teatro. Eu falei, é mesmo? Tenho, eu quero. Aí ela falou assim, eu te dou uma bolsa. Eu falei, quero. E foi assim que começou. Aí me convenceu, foi assim que eu comecei a fazer teatro no tablado, fazendo aula com a Luíse. Logo depois eu comecei a fazer com a Sura Berdichevsky, porque a Luíse entrou numa novela, então eu fiz com a Sura e com o Milton Dobbin também. E no primeiro ano que eu fiz uma apresentação, era uma peça da Maria Clara Machado, foi em 79, isso, 1979. Eu me lembro que quando eu entrei em cena, aquela sensação foi uma coisa tão importante para mim, sabe? Me deu tanta segurança de que eu poderia estar num caminho bom para mim. Então, essa sensação eu guardo comigo, porque eu acho que em algum lugar ali eu achei um lugar para mim, sabe? Tá. Então, acho que foi isso. Eu te pergunto porque, assim, às vezes existe um certo preconceito, né, de quem é modelo, se quer passar a ser atriz, né, o ator, e fala assim, Ah, sim. modelo, acho que Eu pode acho que tem ser até as pessoas julgam muito, né? não. Né? Tem essa coisa, acho que até hoje tem um pouco, a fulana que era modelo, agora quer ser atriz. Olha, sinceramente, eu acho que isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Você pode ter uma modelo que tenha um super talento para atriz. A gente tem que parar de julgar muito, né? Rotular, né, Cris? Rotular, colocar as pessoas nas caixinhas, não, você é isso, você é aquilo e pronto. Eu acho que tinha, sim, um preconceito, talvez tenha ainda hoje, né? Mas eu acho que não acrescenta absolutamente nada, né?
absolutamente nada. Inclusive tem a Silvia Pfeiffer, sempre foi modelo, ela deve ter sentido Sim. mais isso, porque ela realmente foi uma modelo. Mas como eu não me considero uma modelo, então, assim... E eu acho que tem também alguma coisa assim nesse sentido, por exemplo, a atriz que só faz televisão e não faz teatro, sabe? É um pouco esse tipo de julgamento que eu acho que não ajuda, que não acrescenta. Né? Eu não me lembro, por exemplo, da Glória Pires ter feito nenhuma peça de teatro. Pode ser que ela tenha feito, realmente, mas eu não me lembro. E ela é uma excelente atriz. Eu vou dizer que ela, porque eu nunca vi a Glória Pires no teatro, ela não pode. Não, ela pode fazer o que ela quiser. Ela é ótima, ela é excelente. Né? Eu acho que é por aí. Verdade. Aí a gente sabe que Cris Couto sai da passarela e vai em 79 para os palcos, para o teatro. E é impossível não falar da VJ Cris Couto na MTV Brasil. Como é que foi que você chegou até a MTV? Como é que você passa a ser uma Então, VJ? eu estava fazendo teatro com o Grupo Tapa. Logo depois desse que eu entrei no tablado, comecei a fazer teatro. Fiz uma peça infantil com o Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa, quando eles ainda estavam no Rio. Em 86, a gente veio para São Paulo fazer uma peça com a Beatriz Segal, o Tempo e os Cônoes, que foi ótimo. O Grupo Tapa ficou aqui. Em 89, eu tinha acabado de fazer a novela Helena, na Manchete, e o Eduardo me convidou para fazer uma substituição viajando com o Paulo Otran, 3 meses, numa peça. Aí eu voltei para São Paulo e depois eu fiquei aqui. Depois dessa excursão que eu fiz com o Paulo, acabei ficando aqui por São Paulo para trabalhar mais, porque eu achava o Rio muito ingrato em relação ao trabalho de uma atriz, né? Naquela época, eu acredito que hoje ainda é um pouco assim, mas se você não estivesse na Globo, você não era ninguém, praticamente você não existia. Então, eu vim para São Paulo para trabalhar, fazer teatro. Fazendo As Raposas do Café, o Zeca Camargo estava procurando pessoas para fazer a apresentação do programa de cinema. Ele assistiu a minha peça, me convidou para fazer um teste. Isso foi em 91. Eu fiz o teste, aí depois de uma bateria de vários testes, eu passei finalmente. E aí comecei a fazer na MTV o programa de cinema, que eu não tinha a menor ideia, Maurício, do que era a MTV na época. Porque eu nem assistia, eu tinha uma televisãozinha preta e branca podre, mínima. Eu não assistia televisão. Então, no dia do meu teste, eu já de cara falei: oi, eu sou a Cristiane Couto com Cine MTV, achando que eu estava arrasando, né? Nada. A moça já falou: para, é Cine MTV. Aí eu, desculpe, vamos lá. E aí foi. E foi assim. Mas demorou um pouco para eu gostar de estar na MTV, porque eu trabalhava, enfim, eu ia lá, gravava, às vezes tinha uns festivais que a gente fazia, festival de Gramado, que era divertido, mas eu não tinha muita intimidade com a linguagem, eu não sabia o que era aquilo. Então, no momento da vida, eu falei, eu vou parar de fazer teatro, porque aí eu vou concentrar e vou conseguir fazer de uma maneira que eu fique mais satisfeita com o meu trabalho, porque eu assistia, achava péssimo, falava, nossa, mas eu pareço um poste falando, credo, que horror. Então eu falei, não, eu vou aprender a fazer esse negócio. E aí comecei a fazer os meus trabalhos em casa, e aí dedicar mais tempo à MTV, e aí sim, na verdade eu não fui VJ porque os VJs eram aqueles que apresentavam os clipes, né? Eu era a apresentadora, junto com o Zeca. O Zeca apresentava o MTV no ar e eu apresentava o programa de cinema, o Cine MTV. E assim, da MTV, agora já nem sei se eu falo MTV ou MTV, né? Da O MTV. Caetano fala MTV, o Caetano fala MTV até hoje, ninguém corrige ele. Quem tem a voz Né? de Caetano? Da MTV, né? Você foi parar no programa Video Show da Globo. E aí, assim, como é que foi trabalhar lá? Porque você mesmo falou que a Globo tinha aquele estigma, e deve ter até, tem, vai, não vamos falar que deve ter. Até hoje tem, né? Se não é da Globo, não é bom. Não foi isso, né? Assim, É verdade. então, assim, como é que foi trabalhar como apresentadora, entrevistadora, e depois como atriz também de novela que você fez, né? Nessa TV que é tão famosa aí, né? Nesse canal que é tão falado. Não, e um programa muito legal, né? Eu adorava o video show.
Quando eu estava no finalzinho do meu trabalho na MTV, foi em 99 que eu saí de lá, a MTV estava num processo de fechar o jornalismo, assim, tudo que a gente escutava era que não ia ter mais jornalismo, e eu só trabalhava no jornalismo. E, por sorte, eu fui convidada para fazer reportagens, para ser a repórter em São Paulo do Video Show. E aí foi assim que eu fui para o Video Show, saí da MTV, fui para o Video Show, e foi uma experiência incrível. Eu trabalhava com a Angela Sander, que era uma diretora, foi ela que me convidou, incrível, não está mais entre nós, mas uma pessoa que me ensinou muito, de uma maneira, às vezes, não muito carinhosa, mas ela me ensinou muito. E eu falava assim, nossa, isso é que é televisão de verdade, né? Eu saía de casa às 9 da manhã, voltava às 11 da noite, fazia 3 matérias, uma na Zona Norte, outra não sei aonde, outra não sei... Era uma correria, mas foi tão importante, foi tão legal para mim ter feito esse trabalho lá na Globo como repórter. Eu aprendi muito, porque a gente na MTV, a gente falava para um determinado grupo. Aí quando você vai para o Video Show, não é só para aquele grupo que você fala. Então, eu me lembro, essa frase ficou gravada na minha cabeça. A Ângela falou, Cris, agora você tem que entender que a Dona Maria, que mora lá no Acre, tem que entender o que você está falando. É para ela que você tem que falar também. Então, isso foi muito importante para mim, sabe? E aprender outras maneiras de se comunicar, de falar e de ser a repórter, né? Mas... acabei ficando pouco tempo lá, porque logo depois o Denis me chamou para fazer uma novela, e aí eu fui. Pronto, foi isso. Impressão minha, ou cada vez que você mudava assim, de foco, você era colocada numa fogueira e falei, agora sai da fogueira, porque de passar... Não, é mais ou menos. A minha vida é um pouco assim mesmo, Maurício. Vai para a fogueira, se vira, e sai dela, e aí passa para outra. Mas é um pouco assim mesmo. E agora a gente vai falar do que viemos aqui, de teatro, né? Você tem uma longa carreira no teatro, você ganhou o prêmio Shell, de melhor atriz com a protagonista Epifânia, né? No espetáculo A Milionária. Montagem do Círculo de Atores com o diretor, o Tiago Ledier, que foi um dos nossos entrevistados, né? Eu vi. O que significou esse prêmio para você, Cris? Olha, eu sinceramente eu não esperava, assim, mas acima de tudo isso, o fato de ter sido convidada para fazer a Epifânia é que foi para mim assim um divisor. De troféu. Porque eu estava terminando uma temporada fazendo numa cidadezinha do interior Pequenas Certezas. Eu estava entrando na van, o Sérgio me ligou, Cris, quer fazer isso? A Epifânia, a protagonista da Milionária. Eu falei, manda o texto. Aí, 2 dias depois, já estava ensaiando. Foi muito legal, porque é uma personagem tão inteira e ela te proporciona tantas coisas, a maneira como você pode brincar com ela. E assim, a gente teve muito retorno, a gente fez 2 temporadas, uma temporada de estreia no Cacilda Becker, e a gente fazia sempre um debate no final, uma conversa rápida e tudo. Eu me lembro direitinho, uma vez uma mulher falou assim, a gente estava chegando perto da eleição, e aí ela falou assim, olha, eu não sei se você reparou, mas essa Epifânia, ela parece um pouco Bolsonaro, né? Eu falei, nossa, o pior é que você tem razão, ela tem algumas coisas, porque ela é muito autoritária, mandona, é do meu jeito e acabou, né? Aí eu falei para ela, você tem toda a razão, mas euzinha não voto nele nem amarrado. Aí o pessoal bateu palma, todo na plateia, e foi assim. Mas a Epifânia é uma personagem incrível. Bernard Shaw é um deleite, assim, ter a sorte de pegar um texto dele bem traduzido pelo Eduardo Tolentino e pelo Ledier. Então, aquilo vem na sua boca como um presente, alguma coisa que você sai numa respiração, sabe? Não é aquela pedra que você tem que mastigar para sair. Às vezes a gente pega uns textos, né, que parece que você está mastigando uma pedra, né?
Mas não tem Até, não tem quem fale mal de Bernard Shaw, né? Aliás, todo mundo devia conhecer a obra de Bernard Shaw. Então, é um todo mundo deveria conhecer. todos vocês, todos os atores que falam de Bernard Shaw, eles falam com um encanto, assim, que é uma coisa... A gente fica doido para Ah, conhecer tudo dele, né? mas olha a vida desse senhor de 94 anos, morreu, estava podando uma árvore aos 94 anos, veja bem. É uma pessoa, um cara à frente, totalmente à frente do tempo dele, um feminista incrível, eu acho. Acho que ele era um exemplo mesmo, assim. E aí ganhar o prêmio para mim foi, nossa, eu nem acreditei. Estava concorrendo com grandes atrizes e Beth Coelho, Fabiana Gulli, a Regina Duarte, e, né? É. E aí, nossa, mas eu fiquei muito feliz. Eu não imaginava, Essa sinceramente, eu parte não imaginava. a gente vai editar, tá? Tá bom, A gente corta. pode cortar, pode cortar. Só Mas deixa as assim, duas primeiras. eu fiquei tão nervosa que você acredita que eu fui receber o prêmio com a bolsa tiracolo? A Bianca Baiton olhava no dia seguinte e falava: mas não tinha ninguém para mandar você tirar essa bolsa. O que você está fazendo com essa bolsa recebendo o prêmio? Ai, então, mas é que eu não esperava mesmo. Foi bem surpresa. Agora, conta pra gente, assim, só em off, só entre nós aqui do canal, o pessoal que está assistindo, teve alguma saia justa nessa peça aí? A Epifânia passou por algum aperto, alguma coisa, ou mesmo no ensaio, durante o ensaio? Olha, por incrível que pareça, a gente não passou por aperto nenhum, Ah, porque a Milionária tem uma coisa que é assim, o público entra de um jeito e às vezes eles até falam alto, mas o que é falado está dentro, nunca sai do assunto, então nunca tira a concentração da gente. Olha, foram temporadas super lisas, assim, de sucesso mesmo, impressionante como chega no público, como o público entra na história. Eu faço teatro há 40 anos, eu nunca tive essa sensação como eu tive nessa peça, na Milionária, do público estar completamente dentro e junto com a gente. que interessante. Uma obra maravilhosa e vocês também estavam bem engrenados ali, né? Essa imagem foi Exatamente, fantástica, né? Essa é uma, exatamente. parece que foi escolhido a... Todo mundo cobria o outro, era uma concentração muito, muito forte entre a gente. Que Muito legal. bom. Cris, nós ficaríamos aqui um tempão, mas eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada aí. Eu gostaria, assim, que, para finalizar o nosso bate-papo, que você deixasse alguma mensagem aqui para os seus seguidores, seus espectadores, para o pessoal. A gente ter feito algumas matérias para mostrar para o pessoal que sai de teatro, né, o quão valioso é e qual o caminho que tem que percorrer para ser um ator realmente, né, depois que você sai de uma escola. Que recado você daria? E assim, que você deixasse também aí, contasse para nós os seus futuros planos de trabalho, o que você está planejando aí pós-pandemia. Se você quiser deixar suas redes sociais também, por favor. Maurício, o que eu posso dizer para as pessoas que estão começando na carreira e que querem entrar nesse... Pensem bem. Pensem muito bem. Não é fácil. Não tem glamour. Você quer falar, não Não é tem. glamour. Não tem. A realidade é diferente. Agora, se você acha que é isso mesmo que você quer fazer da vida, se você sente que esse é o seu caminho e que é ali que você está feliz, então vai fundo. Agora, uma coisa que eu acho que a gente não pode parar nunca é de estudar. Isso eu sempre falei. Todas as minhas entrevistas na MTV, ou na vida inteira, eu falo. Porque é uma coisa para mim. Eu não sei se... Eu não fiz faculdade de teatro, eu tive que começar a trabalhar com 16 anos. Então, assim, se eu não estudar, eu acho que eu estou parada. Então, eu tento sempre buscar coisas que eu possa fazer. Ou eu vou fazer um curso com o Núcleo, com o Zé Henrique, ou eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou estudar, ou eu vou estudar em casa, ou eu vou fazer um curso online. Mas, assim, estudar, ler, se informar,
sabe? E estudar mesmo, não é estudar pelo Zap, nem pelo Facebook, pelo amor de Deus. Que eu acho que é até possível, mas eu não acho que seja esse o caminho. Eu sou de outra época. Então, eu acho que a gente tem que ter um foco e com determinação, né? E estudar, não parar de estudar nunca. Se eu parar de estudar, eu acho que eu morro, assim, não faz sentido para mim, sabe? Tem muitos grupos que fazem estudos, tem o TAPA, que está sempre fazendo estudos, tem o Núcleo, tem vários grupos que estão sempre desenvolvendo estudos, e eu acho que isso é importante para todo mundo. Agora, o que eu estou fazendo agora eu estou fazendo um filme, um longa, na pandemia, que eu vou rodar semana que vem, um longa de terror, ótimo. Eu estava fazendo uma série que parou, que talvez volte no ano que vem, que também era de terror. Você vê que eu estou assustadoramente... Está na fase do terror. Trabalhando no terror. Cris está um terror, né? Eu estou um terror, estou assustadora. E o que mais que eu estou fazendo? E estou fazendo essa peça para 2. A gente tem, nesse sábado agora, amanhã, a última apresentação no Teatro Cacilda Becker, pelo Facebook Nosso Cultural, às 9h em ponto. A gente entra e faz. É uma volta, não é exatamente como era, absolutamente não é, porque você não tem a plateia, então, para mim, falta um elemento mais do que importante, fundamental para o teatro, que é, né, a resposta do público, mas tem sido importante sair de casa, ir ao teatro, sabe? Ouvir os sinais, concentrar, agradecer e fazer. É importante. Eu espero que a gente consiga, em breve, ter um público mesmo que seja reduzido, mas que a gente tenha esse público no teatro, e que a gente consiga sobreviver nesse país, que é uma tristeza, como que a gente... Eu sinto imensamente, porque nós estamos passando por um momento dificílimo, um dos piores, não posso dizer que é o pior, mas é um dos piores países do mundo, porque se nega, né? Porque é tudo baseado numa grande mentira, né? Uma inversão de valores absurda. Então, eu sofro muito com a nossa política brasileira nesse momento. Cris, gostaria que a gente tivesse mais sorte. Pois é, vamos esperar. A esperança não pode morrer, né? A gente fica aqui na esperança de encontrar a Cris Couto nos palcos aí, mas assim, em breve, né? Muito rapidamente aí, para ver essa maravilha de que você faz dentro do trabalho aí em teatro. Muito obrigado mais uma vez por ter participado conosco rapidamente aqui do canal Teatro Entre Fotos, Cris. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Obrigada a você. E para vocês que estão nos acompanhando, não deixe de entrar no nosso canal ali, no nosso canal, inscreva-se, né? E deixe o seu like ali, para que a gente possa fazer sempre melhor e trazer bastante novidade do teatro para você que gosta aí de nos seguir. Teatro Entre Fotos se despede aqui de você. Um grande beijo, até a próxima.